A Amazônia, um lugar que a gente sabe que tem uma riqueza natural imensa, quase impossível de medir. Mas, ao mesmo tempo, é lá que vivem algumas das populações mais pobres de todo o Brasil. Fica a pergunta: se a floresta vale tanto, por que as pessoas de lá não prosperam? A resposta, como quase sempre, é uma só: é preciso seguir o dinheiro. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, neste dossiê. Olha só esse contraste. De um lado, tem uma estimativa do Banco Mundial que diz que a floresta em pé, com tudo que ela oferece, vale R$ 1,5 trilhão por ano. Do outro lado, a realidade social é brutal. A Amazônia é o lar dos municípios com os piores indicadores sociais do país inteiro. Ou seja, a riqueza extraída, com certeza, mas a prosperidade, claramente, não fica por lá. E essa é a pergunta central da nossa análise. Para a gente conseguir responder, vamos seguir o rastro do dinheiro por 3 trilhas principais: a das grandes corporações, a das políticas do próprio governo e, por fim, a do submundo do crime. Mas antes de seguir o dinheiro, a gente precisa entender a cena do crime. E ela é marcada por uma separação total entre a atividade econômica, o famoso PIB, e o progresso social de verdade, que é medido por um índice chamado IPS. E aqui os dados do Índice de Progresso Social mostram um padrão que é, no mínimo, alarmante. Os piores municípios do Brasil estão todos na Amazônia. Dá uma olhada em Jacareacanga, lá no Pará. É um município riquíssimo em ouro, mas que ocupa uma das últimas posições em progresso social no país. Fica óbvio que a extração de recursos avança, mas a qualidade de vida da população, não. E essa citação de uma procuradora do Amazonas, olha, ela resume esse ciclo de uma forma devastadora. A riqueza chega, extrai tudo o que pode e vai embora. O que fica para trás é um rastro de pobreza e problemas sociais e ambientais que ninguém resolve. Vamos então para a nossa primeira trilha. Como o dinheiro é drenado de forma legal através das grandes cadeias do agronegócio e da mineração. No caso da soja, o jogo é dominado por 4 gigantes. Um oligopólio conhecido como Grupo ABCD. ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus. Elas controlam simplesmente tudo, desde o financiamento da safra até a venda lá no mercado global. Mas o ponto-chave é o seguinte: o lucro da soja que cresceu na Amazônia não é registrado lá. Ele é contabilizado nas sedes em São Paulo e de lá é transferido para as matrizes nos Estados Unidos e na Europa. Com a pecuária, que é o principal motor do desmatamento, a lógica é a mesmíssima. O lucro do gado amazônico não fica na região. Ele vai direto para acionistas globais. É usado para comprar mais empresas fora do Brasil ou vai para sedes corporativas. O desenvolvimento local, mais uma vez, fica totalmente fora da equação. Já na mineração, a principal ferramenta para extrair riqueza é um pouco mais sofisticada. O nome é preços de transferência. Basicamente, é um truque contábil que permite que uma empresa venda um produto para ela mesma, só que em outro país, por um preço bem baixinho só para pagar menos imposto aqui no Brasil. O esquema funciona assim: a mineradora extrai o minério lá no Pará, mas na hora de vender, ela vende por um preço de banana para sua própria filial lá na Suíça. Com isso, ela declara um lucro minúsculo aqui no Brasil e paga quase nada de imposto. Logo em seguida, a filial na Suíça revende esse mesmo minério pelo preço real de mercado e o lucro de verdade fica lá, onde os impostos são bem menores. E a prova disso é um número que parece até mentira. Em alguns períodos, o valor financeiro que a Suíça importou do Brasil foi 2.704% maior que o volume físico de produtos que ela de fato recebeu. A Suíça não tem nem indústria para usar esse minério todo. Ela funciona, na prática, como um cofre. A segunda trilha da nossa investigação mostra como o próprio Estado brasileiro mantém uma torneira aberta, com leis que criam brechas gigantescas que drenam a riqueza e deixam os governos locais de mãos abanando. A principal dessas brechas é a Lei Candir. Ela foi criada lá em 1996 para estimular as exportações do país e, para isso, ela isentou produtos primários, como minério de ferro e soja, de pagar o ICMS, que é o principal imposto dos estados. Para os estados amazônicos, cuja economia se baseia exatamente nisso, o efeito foi devastador. O impacto financeiro é uma coisa surreal. Só o estado do Pará calcula ter perdido mais de 35 bilhões de reais em arrecadação por causa dessa lei. Na prática, a população da Amazônia acaba subsidiando o minério e a soja que o mundo inteiro consome, e fica sem dinheiro para financiar saúde, educação e segurança. Outro grande ralo fiscal é a Zona Franca de Manaus. A gente está falando de 30 a 35 bilhões de reais por ano em impostos que o governo deixa de arrecadar. E quem mais se beneficia disso
as gigantes multinacionais de eletrônicos e bebidas. O lucro que esses incentivos geram vai, em grande parte, para as matrizes na Ásia ou para sedes em São Paulo. Ele não é reinvestido para desenvolver o resto do estado do Amazonas. E, finalmente, a terceira trilha nos leva para o fluxo de dinheiro do crime, o garimpo ilegal e as facções que transformaram a Amazônia em um centro de operações para o mundo todo. O ouro ilegal, extraído de terras indígenas como a Yanomami, precisa ser esquentado para poder circular. Isso é feito por instituições financeiras cúmplices, as DTVMs, que usam documentos falsos para dar uma aparência legal para o metal. Depois de lavado, esse ouro entra no mercado formal e é exportado como se fosse perfeitamente legal. E para onde vai esse ouro de sangue? Principalmente para a Índia, Suíça, Emirados Árabes e Itália. Ele acaba, no fim das contas, nas cadeias de suprimento de gigantes da tecnologia e de joalherias de luxo, conectando a destruição na Amazônia diretamente ao consumo global. E o cenário ficou ainda mais perigoso com a ascensão do narcogarimpo. Facções como o PCC e o Comando Vermelho entraram de cabeça no negócio. Elas usam o ouro para lavar o dinheiro do tráfico de drogas, cobram taxas de proteção dos garimpeiros e financiam suas operações criminosas globais com a riqueza que sai da floresta. Pronto! Seguimos as 3 trilhas e o nosso dossiê está completo. Agora, a resposta para aquela pergunta do começo é clara. A gente sabe exatamente quem está ficando com o dinheiro da Amazônia. E aqui está o nosso quadro de evidências. O dinheiro da mineração vai para paraísos fiscais. O do agronegócio para as sedes das tradings. O da Zona Franca para as matrizes na Ásia. E o do ouro ilegal para as redes do crime organizado global. É simples assim. Então, o ponto crucial é este. O dinheiro da Amazônia está indo para os acionistas de corporações em Nova York, Londres e Xangai, para contas bancárias em paraísos fiscais, para indústrias no sudeste do Brasil que se beneficiam de matéria-prima e energia baratas, e, claro, para financiar o crime organizado internacional. E a conclusão nos traz de volta exatamente ao paradoxo do início. Uma riqueza que não fica e uma pobreza que não sai. A verdadeira pergunta que fica, depois de olhar para todos esses dados é: como é que um modelo de desenvolvimento que beneficia tantos atores distantes, às custas de um território e de seu povo, pode finalmente ser quebrado?